A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, quinta-feira, 23 de maio de 2024, quero compartilhar o devocional de hoje, uma palavra maravilhosa do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz assim: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu gosto muito dessa meditação de Salomão, pois ele diz que o ser humano, seja o cristão ou seja o ímpio, ele faz diversos planos. Porém, quem determina os seus passos é o Senhor. Essa palavra é para o crente e para o não crente. Muitas vezes nos desgastamos, fazendo um monte de plano, ficamos sem dormir, ansiosos por problemas que nós temos que resolver, muitas vezes a longo prazo, e nós perdemos o sono, ficamos ansiosos, preocupados. Quando meditamos nessa passagem, nós percebemos que os planos do homem, os nossos planos, têm que ser a curto prazo. Precisamos sim ter responsabilidade, né? Pensarmos no futuro, planejarmos, porém nós não podemos colocar a nossa confiança a longo prazo, pois nem sabemos se vamos estar vivos no dia de amanhã, nem sabemos o que vai acontecer no nosso país, na região que a gente mora, a longo prazo. Vide o que aconteceu esse mês com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Para eles, se nós conversássemos com eles há um mês atrás, eles falariam sobre os seus planos, sobre as bonanças, o que eles estavam colhendo, como estava a vida deles, muitas vezes até tranquila. Ou para outras pessoas já estava uma tribulação, diversos problemas, ficando sem dormir, talvez por boletos que iam vencer e eles não tinham o dinheiro. Mas, de repente, tudo mudou. De repente, acontece uma fatalidade, uma tragédia que atinge todos os tipos de pessoas, independente da crença, do status, da profissão, e devasta tudo. Eles vêm se preocupando em resguardar a própria vida, que poderia ser abatida a qualquer momento. Então, nós entendemos sim que nós precisamos ser responsáveis, planejar, porém, nós temos que lembrar que quem decide a nossa vida, quem sabe o que vai acontecer, seja daqui a algumas horas, é somente o Senhor. Essa palavra, talvez para o não crente, ele ouvir isso, ele pode ficar preocupado, ficar instável ou ficar até revoltado com Deus. Mas para o crente, isso tem que trazer alívio. Como é bom eu saber que nada de que tudo não depende somente de mim. É muito difícil eu começar a achar que todas as coisas que podem acontecer, sejam boas ou ruins, depende do meu esforço, depende do meu plano. Quando meditamos nessa palavra, é muito bom saber que eu posso sim colocar o meu jugo, colocar minha ansiedade, minha preocupação nos pés do Senhor, pois Ele tem uma grande responsabilidade no que vai acontecer. Nós, seres humanos, nós não conseguimos suportar tal pressão que é que nós somos responsáveis por tudo e por todos ao nosso redor. Não fomos programados para isso. E isso é tão verídico que quando olhamos na prática, nós entendemos por que há tanto transtorno emocional acometendo as pessoas. Quantas pessoas depressivas, com transtornos fóbicos, transtornos de personalidade, de ansiedade, por conta de achar que tudo depende de si próprio. Eu acho maravilhoso saber que eu tenho um Pai, saber que eu tenho um Deus
que divide a responsabilidade desse tempo comigo. Que eu não preciso achar que tudo depende de mim, tudo depende do meu esforço, tudo depende da minha provisão, tudo depende das minhas escolhas. Como é maravilhoso saber que a gente tem um Deus que se preocupa com o nosso caminho, que define os meus passos juntamente comigo. Vamos sim planejar, vamos sim olhar para o futuro, mas de uma forma suave, de uma forma leve, como Jesus nos propõe, sabendo que Ele também vai determinar os passos até onde os nossos passos irão chegar. Que essa palavra possa trazer um alívio, um conforto para você, assim como traz para mim. A meditação do autor, ele diz assim: não deixe o barulho da opinião alheia abafar quem você é. Pois muitas vezes nós meditamos na palavra do Senhor, nós cremos nessa doutrina maravilhosa que é de Deus, só que nós começamos a dar orelha para o que as pessoas falam, para o que a mídia fala. Quantas notícias ruins, quantas previsões ruins a mídia nos dá, a economia nos dá. Irmãos, vamos depositar a nossa confiança, vamos dar ouvido para o que o Senhor nos diz. Recentemente, eu falei sobre um versículo de Samuel, onde o Samuel, ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. E é isso que nós temos que colocar em prática. Nós darmos ouvido para quem é digno de confiança, não para os barulhos, para os ruídos que os mestres e doutores do mundo nos dão. Vamos confiar no Senhor, vamos aprender a respirar, vamos aprender a viver para a honra e glória do Senhor, nos pequenos detalhes. Como é maravilhosa a palavra do Senhor, como tira o fardo pesado das nossas costas, quando meditamos na palavra do Senhor, quando ficamos atentos no que o Senhor está dizendo para nós. E Ele está dizendo para nós que nós podemos sim olhar para os nossos caminhos, para onde nós vamos pôr a planta dos nossos pés, mas nós temos que entender que é Ele que determinará os nossos passos, para nós ficarmos focados naquilo que é importante para nós, que é a eternidade, que não é o problema do hoje, o problema de agora. Salomão, ele foi um mestre em sabedoria, ele soube desfrutar todos os benefícios que o seu reinado trouxe a ele. E no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, ele realmente coloca o que Deus mais ensinou para ele, que é temer a Deus, que é obedecer os mandamentos. Ele mesmo diz que quando olhamos muito para a vida terrena, nós corremos atrás do vento. Isso está descrito no livro de Eclesiastes. E é a conclusão, não é a conclusão de um homem sem poder, de um homem pobre, que um homem que não teve nenhuma importância na terra. Não, é a conclusão de um homem que foi rico em sabedoria, que foi rico em tesouros terrenos, que foi respeitado por várias pessoas, que teve um reinado forte em Israel, um dos reis mais importantes que Israel teve. Essa é a conclusão de uma pessoa que merece crédito. E ele mesmo diz, eu concluo no último capítulo de Eclesiastes, no capítulo 12, ele diz, eu concluo que o que vale a pena é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, pois é isso que vai dar reflexo na nossa vida eterna. Nós temos que pensar na eternidade, não confiar na nossa própria inteligência e no nosso próprio entendimento. Que meditação maravilhosa! Eu gostaria de compartilhar uma leitura bíblica que está em João 13, que é maravilhosa.
que fala sobre o Evangelho de Jesus, sobre os dias de Jesus aqui na Terra e sobre o que ele nos ensinou. Vamos perceber, irmãos, que se nós colocamos em prática o que Jesus nos ensina, o que a palavra do Senhor nos ensina, a nossa vida torna-se mais tranquila e leve, mesmo não havendo mudança nenhuma dos problemas que estamos vivendo. Precisamos olhar para Cristo, ouvir essas palavras e colocar em prática. A palavra de hoje, a leitura bíblica de hoje, está em João 13. E eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo, Pedro. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia de quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Termino aqui no versículo 15. Irmãos, essa passagem fala sobre a humanidade de Jesus. Jesus, através desse ato, ele nos dá um grande ensinamento sobre o que ele espera de nós aqui na Terra. Essa passagem está dizendo que Jesus estava reunido com os seus apóstolos, com os seus discípulos, e ele fala que naquele momento ele queria lavar os pés de todos os discípulos. Pedro se assusta, pois por saber que ele é mestre, por saber que ele é o Senhor, que ele é o Cristo, Pedro diz: jamais deixo você se humilhar assim lavando os meus pés. E Jesus disse assim: pois bem, eu sou mestre e eu sou Senhor. E hoje eu vou ensinar para vocês um ato que eu quero que vocês repliquem. E quem não deixar eu fazer isso, não terá parte comigo. E Pedro naquela hora falou: então, Senhor, pode me lavar o meu corpo inteiro. E Jesus, com esse ensinamento, ele fala sobre serviço, sobre qual é a missão de Cristo aqui na Terra e de todos os seguidores dele aqui na Terra. A nossa maior missão, o nosso maior propósito, Deus nos ensina que é saber servir, servir com humildade, estar sempre disposto a fazer o que Jesus manda. Nós precisamos ter esse ensinamento no nosso dia a dia. Nós sermos humildes, nós sermos estar sempre prontos a ajudar, a colaborar no reino do Senhor, sem olhar para quem. Pois Jesus, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, mesmo ele sabendo que tinha Judas Iscariotes, que iria o trair, que não era digno do seu serviço, ele humildemente serviu a todos com igualdade, com equidade, sem saber, sem querer saber se a pessoa merece ou não. É isso que Cristo nos ensina. Nós precisamos aprender a servir,
a ser servos no reino de Deus, a sermos humildes, ajudarmos aquele que também não é digno de merecimento, assim como foi Judas Iscariotes. Jesus, ele quer que nós colocamos em prática todo o exemplo que ele nos deu aqui. Quando nós servimos, quando nós entendemos que a gente não olha para quem merece a nossa atitude, o nosso ato de fé, o nosso ato divino, nós somos como Jesus, nós imitamos Jesus. Se quando fazemos alguma coisa, olhamos se a pessoa ela é digna de receber a nossa ajuda, digna de nós sermos humildes, nós não estamos produzindo o verdadeiro fruto que Deus quer que nós produzamos. Eu estava meditando nessa palavra, onde Jesus ele diz em uma outra passagem que aquele que não der fruto será cortado no reino de Deus. E eu meditando sobre o que é fruto, e eu ouvi uma meditação maravilhosa do pastor Douglas Gonçalves, onde ele diz que quando a gente dá o verdadeiro fruto, é aquele que a gente não prova do nosso fruto, que a gente não ganha nada em troca. E ele colocou na prática o que é o fruto de uma árvore. A árvore, ela dá um fruto e ela mesma não vai comer do seu fruto. Ela vai sustentar outro através do seu fruto. Pois a árvore, ela não come a sua maçã. A macieira, ela dá a maçã para os animais comerem, para nós humanos desfrutarem do seu fruto. E é assim o fruto que Deus quer que nós demos aqui na terra. Aquele fruto que a gente não recebe nada em troca. E muitas vezes nenhum agradecimento. Então, quando meditamos nisso, sabemos que quando servimos, quando lavamos os pés de outra pessoa, nós fazemos isso independente de quem seja essa pessoa, se ela vai nos agradecer, porque o nosso fruto é para ajudar os outros, é para fazer a diferença na vida dos outros e não na nossa vida. E quando avaliamos isso e meditamos em Gálatas, na carta aos Gálatas, onde Paulo descreve o fruto do Espírito, onde ele descreve os 9 frutos: amabilidade, paciência, paz, domínio próprio, longanimidade, nós meditamos que esse fruto não é para trazer paz, alegria, amabilidade para nós, mas sim para os outros. Olha que profunda meditação, irmãos. Então, quando a gente diz que temos o fruto do Espírito, que temos a paz, que temos alegria, que somos amáveis, que temos domínio próprio, quem mais se beneficia desse fruto são as pessoas ao nosso redor e não nós mesmos. E muitas vezes somos infelizes, não conseguimos ver o nosso propósito aqui na Terra, porque a gente fica pensando apenas na nossa colheita, no que nós estamos colhendo. Mas a maior função nossa é pensar no que as outras pessoas estão colhendo através do meu fruto, através do meu serviço. Isso realmente significa o que é servir no reino de Deus. E o nosso propósito, se você não sabe qual é o seu propósito, hoje você sabe. O seu propósito é servir da forma como Deus quer que nós servimos. Que essa meditação possa fazer sentido para você. Que essa meditação possa mudar a tua vida como mudou o meu dia de hoje. Que eu possa ser uma serva melhor aos olhos de Deus. Que os meus frutos possam trazer mudança na vida das pessoas ao meu redor. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.